Antes da gente falar da esquerda, do papel da esquerda e do atual governo nessa conjuntura, em relação ao TSE, professor, essa foi uma condenação histórica, né? A gente viu um líder popular, um ex-presidente, que até 6 meses atrás era presidente, sendo condenado à inelegibilidade por 8 anos. É algo inédito. Ontem foi um dia histórico. O senhor vê, com esse precedente sendo aberto, uma justiça eleitoral mais atenta, e serei otimista aqui na pergunta, eleições mais civilizadas a partir de agora? Talvez, Megali, talvez sim. Eu acho que a justiça eleitoral brasileira, sobretudo nos movimentos a partir de 2013, sobretudo de 2018, onde houve mudanças significativas no processo eleitoral, sobretudo na comunicação política, ela está se atentando a isso e criando regimentos de controle para essa questão. Já vejo ela mais atenta porque ela tem sido atacada institucionalmente por algumas pessoas em relação à sua própria ação. E aí, automaticamente, ela reage a isso e traz respostas a esse processo. Então, desse movimento, eu acho que ela já está muito atenta. O que a gente pode pensar, e isso é uma discussão que já está rodando lá no Congresso Nacional, é o novo Código Eleitoral, que provavelmente deve surgir a partir dessas mudanças que ocorreram, sobretudo na comunicação política, em relação à dinâmica do que aconteceu. Então, vejo hoje ela muito voltada para isso, ela atenta a esses desvios de seus candidatos e seus eleitos ou não eleitos. E aí ela vai, talvez, para facilitar o entendimento e ela não ser tão questionada, talvez mudar esse quadro das regras eleitorais. Mas isso passa, meus caros, pela questão do Congresso Nacional. Em que medida o Congresso Nacional está disposto a isso? Hoje, numa análise muito rápida aqui, vejo o Congresso, pelo menos grande parte dele, disposto a discutir isso, sobretudo em relação a como essa comunicação política deve ser encarada juridicamente. Logo, a gente vai ter, como já teve a partir de ontem, novos movimentos de atenção. E aí, essa atenção demonstrada hoje vai fazer com que os candidatos sejam mais moderados para não perderem ou não terem seus direitos cassados. Justamente porque ontem foi demonstrado que ela está atenta a esse processo e que não vai permitir, provavelmente, que algo parecido ocorra. Isso diminui a força da radicalização do discurso, seja à esquerda, seja à direita. Estamos conversando com o cientista político Guilherme Carvalhito. Para encerrar, professor, o quanto essa reorganização da direita brasileira depende de um eventual insucesso do atual governo de esquerda? Depende bastante, Megali, porque Lula está no poder, então, portanto, ele tem a força do uso da máquina, como a gente sabe muito bem, e, portanto, ele tem essa força. Se ele não for bem, aumentam as chances da direita. Agora, se ele for bem, diminuem. Ponto. Assim como o Bolsonaro, como você falou na sua apresentação, ele teve a chance de ganhar, mas teve dificuldades e processos contrários a isso acontecer. Mas mesmo assim, ele estando no poder, usando a máquina, ele teve a possibilidade, por cerca de 2 milhões de votos, a quase vencer a eleição. Lula tem essa mesma condição, não importa se é direita ou de esquerda, ele está no poder. E estando no poder e tendo a máquina e uma série de fatores a seu critério, a seu domínio, ele leva vantagem. Por isso a direita vai ter que construir esse novo nome e também torcer e fortalecer para o enfraquecimento do presidente. É a política nacional, é assim que se faz oposição em situação. Então, depende muito da situação de Lula. Se Lula for bem, tiver um controle razoável sobre tudo a economia, ele terá grandes chances de se reeleger ou fazer o eleito que ele desejar.